a nossa convidada de hoje, a Aline Monteiro Rodrigues Alves dos Santos. A Aline ela é bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, membro do projeto de extensão A Minha Constituição, palestrando para crianças e adolescentes sobre noções do direito. Ela foi estagiária também no Ministério Público Federal. Então, o tema de hoje é noções de direito na educação básica. Tema bem legal. E, Aline, antes de abrir, eu já vou abrir até com uma perguntinha para você, mas antes disso, eu quero saber se o pessoal está ligado no congresso que já está aí pertinho de acontecer, o Congresso Interdisciplinar de Direitos Humanos e Educação. Ele vai acontecer entre 3 e 5 de março. Abriu o edital, né, para submissão de artigos e resumos. O prazo foi prorrogado, então quem aí achou que não tinha mais prazo para enviar o artigo ou o resumo, tem o prazo até dia 13 de fevereiro, você pode estar enviando, submetendo teu artigo, submetendo teu resumo, tá? Lembrando que o congresso ele é 100% pela internet, e você ainda tem, uma vez aprovado o teu artigo, teu resumo, ele vai ser publicado em um livro impresso e digital. Então, você querendo saber um pouquinho mais, vou colocar aqui o link do evento, é só clicar. Ó, coloquei aqui no chat. Então, é só clicar para ter mais informações sobre esse congresso realizado, então, pelo Conselho Internacional de Altos Estudos em Educação. Bom, depois desse recadinho, vamos voltar, então, com a nossa convidada, a Aline Monteiro Rodrigues Alves dos Santos. Aline, lendo, né, o título do nosso diálogo de hoje, né, a primeira pergunta que me veio, inclusive quando eu li o teu currículo, eu vi que você participou de um projeto chamado A Minha Constituição, né? E hoje você faz parte de outro projeto, o projeto Direito na Escola, não é isso? Você pode falar um pouquinho dessas experiências suas nesses projetos e quais são os objetivos deles? Boa noite. Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês sobre um tema que eu acho muito importante, que é essa ideia de estudar nas escolas, de se ter uma disciplina dentro do currículo da educação básica, que é do ensino fundamental do 6º ano ao 9º ano, e do ensino médio e do ensino técnico também. Ter essa ideia de ter uma disciplina de noções de direito para que esses adolescentes e crianças possam ter contato desde a primeira idade, né, desde da infância, da juventude, a assuntos que dizem respeito a noções de Estado, do que é ser cidadão, de como que funciona o direito eleitoral brasileiro, de como é que funciona o direito penal, o direito do consumidor, e tantas searas do direito que são importantes, porque primeiro a gente precisa entender que o direito é algo que é inerente a todo ser humano, porque nós, seres humanos, somos seres sociáveis, que estamos dentro de uma sociedade. Então, é uma característica inerente do ser humano se relacionar com outros indivíduos. Desde o homem primitivo, que o ser humano, o homem tem necessidades, como a necessidade de se alimentar, de beber água, de se reproduzir, de procurar proteção, abrigo. E para satisfazer tais necessidades, o ser humano, de uma forma instintiva, ele se relaciona com outros seres humanos para se relacionar, para satisfazer tais necessidades. Só que no meio dessas relações, a gente sabe que surgem os conflitos, os conflitos de interesses. E com esse conflito de interesse é que nasce o direito. Então, o direito ele surge como uma forma de solucionar, de conciliar, de encontrar o meio mais justo
de solucionar esses conflitos advindos das relações humanas. Relações trabalhistas, atualmente, né? Relações trabalhistas, civis, relações na seara penal. Então, veja como o direito é algo que se encontra no nosso dia a dia. E é impossível a gente pensar que um ser humano ele está preparado para ir para a sociedade se ele não tem noção de como são as regras do jogo, de como que funciona essas relações que são sociais, essas relações que estão no nosso dia a dia. E o direito na escola, a minha Constituição, assim como tantos outros projetos que tem espalhados aí no Brasil, tem essa visão, essa intenção de unir o direito à educação. E foi isso que, durante a faculdade, eu acabei me desenvolvendo, porque eu sempre tive esse interesse de unir o direito à educação. E dentro desse projeto de extensão, eu pude perceber que é possível haver essa união, que são ciências, né, que estão intrinsecamente relacionadas, diretamente relacionadas, que é possível, sim, haver esse debate dentro da própria escola, porque um ser humano, ele entende o que é ser cidadão no momento que ele começa a entender quais são os direitos que ele tem, quais são os deveres que ele possui dentro da sociedade. E isso é importante saber que dentro da própria academia, dentro da própria sala de aula da universidade de direito, os estudantes de direito, eles têm uma noção assim muito tecnicista. O direito ele traz essa ideia muito formal de que é algo meio que inatingível, aquela ideia de que as palavras utilizadas são muito rebuscadas e que acaba afastando a sociedade daquilo que é seu de direito, né? Então, é importante que o próprio estudante de direito, ele tenha essa visão dentro da própria universidade e também depois, no decorrer da sua profissão, de entender que ele é um jurista e não simplesmente um operador do direito. Porque o jurista ele vai além, ele tem essa visão de como que a lei ela é elaborada, porque o direito é algo dinâmico. A depender, as universidades elas trazem uma ideia de que o direito é algo legalista, e é o que o Roberto Lira Filho, ele traz na sua obra o que é direito. Ele faz essa distinção muito clara de que direito não se confunde com a lei, não se confunde com a norma positivada. O direito ele é algo dinâmico, que a depender do momento histórico que a gente vive, as relações sociais, as relações históricas, os elementos filosóficos, tudo isso vai interferir na elaboração de uma lei. O direito, então, ele vai ser uma ciência que vai estudar como solucionar conflitos e a lei vai ser a consequência. Mas é importante que haja esse diálogo, haja essa ideia dentro da própria universidade de que é preciso questionar como que está, acompanhar essa feitura da norma e não simplesmente só aplicá-la de forma cega. Tem que haver esse questionamento, esse acompanhamento de como que ela está sendo produzida, até mesmo para interpretá-la. Esse momento de interpretação da norma é algo muito importante também para o jurista. E é isso que os doutrinadores, os mais famosos, eles fazem, eles não simplesmente se satisfazem com a decorar leis, a decorar artigos, eles acompanham a feitura, eles realmente veem, por exemplo, um exemplo disso que eu estou falando é esse momento em que a gente vive, a era digital. Com a era digital, com esses avanços tecnológicos, muitos conflitos surgiram. As fake news, por exemplo, quais são os limites da liberdade de expressão, quando a liberdade de expressão ela entra em conflito com direitos como a privacidade, a intimidade, até onde vai o meu direito, até onde vai o direito e onde que começa o meu dever, né, em relação a outra pessoa. Então, tudo isso são questões que estão sendo impactadas, são relações que estão sendo impactadas por esse avanço tecnológico, por esses meios de comunicação que estão acelerando de forma
de forma grande, de forma enorme. Então, veja como o direito ele está sendo impactado. Os direitos fundamentais, como liberdade de expressão, privacidade, todos eles estão sendo impactados pelos avanços tecnológicos. Então, é uma fase, é um momento histórico que estamos vivendo e que o direito, a elaboração de normas precisa acompanhar todo esse cenário, todo esse momento, esse contexto social, filosófico, histórico em que estamos inseridos. E é por isso que tem que ir além de simplesmente aplicar a norma tal e qual. O jurista ele tem esse papel também de acompanhar a feitura da norma e de interpretá-la da melhor forma possível, sempre visando o bem comum. E por isso que é tão importante haver esse debate dentro da própria escola. Porque eu, como estudante de direito, na época que eu fui inserida nesse debate, nessa discussão, eu percebi o quão importante é a gente perceber quais são os valores, quais são os interesses que estão em conflito, quais são as reais necessidades da população. Isso abre a mente, isso abre a visão do jurista, de não simplesmente aplicar a norma tal qual ela está, sem haver nenhum processamento, sem questionar se realmente ela está sendo eficaz para aqueles valores que aquela sociedade, aquele momento histórico em que a gente está contido, aquela norma ela está sendo eficaz realmente? Então, são questões, são questionamentos que precisam ser feitos. E a sociedade ela precisa participar desse debate. Ela precisa participar e ter consciência de como que é feita essa norma, de como que o direito ele é dinâmico, de como que o direito acontece. E então, a finalidade do direito, como eu já tinha falado, é exatamente isso, é alcançar o bem comum de todos. Então, por isso que é tão importante se estudar essa ciência que traz exatamente essa finalidade de alcançar o bem comum. Por isso que é tão importante estudar o direito. E dentro das escolas, a gente percebe que as crianças, elas têm as crianças, os adolescentes têm aqueles questionamentos assim, por que eu pago, por que meus pais, por exemplo, pagam tributo, pagam imposto, o que é o voto? Será que eu posso ser preso depois de 18 anos? O que Aline, você entrou exatamente desculpa te cortar, mas você Pode entrou falar. exatamente na segunda pergunta que eu ia te fazer. Você já começou a exemplificar para a gente entender, de acordo com seus estudos mesmo, né? Sim. Qual é essa importância das crianças, dos adolescentes conhecerem os seus direitos e os seus deveres, né? Então, achei ótimo, porque você começou a exemplificar aí para a gente as dúvidas, né, que devem surgir pelas crianças, pelos adolescentes. Então, essa seria realmente a minha segunda pergunta. Pois é, então, eles vêm muito com esses questionamentos para entender, assim, são coisas básicas, simples, entender que o presidente é o chefe do poder executivo, que como que é feito as leis, que existe um sistema federado, que tem municípios, estados, União, DF, então entender todo esse funcionamento do Estado, para que serve o voto, por que é tão importante você valorizar o voto, e saber como que funciona uma eleição, tudo isso são fatos, são relações do cotidiano, são coisas que estão no nosso dia a dia e que se a gente não sabe como que funciona, a gente vira massa de manobra, né? A gente não a gente desaprende a questionar, desaprende aquela questão que eu falei de entender que o direito é algo dinâmico. Se não tem como se os próprios juristas, os próprios estudantes de direito não têm essa ideia, assim, tipo, é muito importante haver esse diálogo, por isso que eu sempre repito, é algo que inicia dentro da própria universidade, ao meu ver. É algo que tem que iniciar essa consciência dentro da própria sala de aula do direito.
dos estudantes de direito, porque eu percebi que quando eu participei de um projeto de extensão como esse, durante a faculdade, me abriu assim a mente para tudo que eu estava estudando na teoria, levar para a prática, tentar questionar para a prática. Será que aquilo realmente é eficaz? Está satisfazendo realmente o interesse primordial, aquilo que realmente a norma está visando? Ou ela está simplesmente satisfazendo o interesse de uma parcela da sociedade, de interesses de alguns políticos? O que está acontecendo? Então, tudo isso são questões que a gente vai se fazendo à medida que a gente vai abrindo esse debate, né? E é importante, assim, tipo, também falar que quando você participa de um projeto de extensão, não só um projeto social dentro da faculdade, seja você graduado ou mesmo já no mestrado, no doutorado, é muito interessante você saber assim, quais são as habilidades que estão sendo desenvolvidas, porque você sai daquela questão só do teórico e parte realmente para a prática, de entregar algo de valor para a sociedade, de se conectar com os interesses, de se conectar com conflitos sociais. Então, habilidades como de comunicação, até mesmo assim, tipo de meios digitais, de como realizar produção digital, vídeos, edição, tudo isso são habilidades que são desenvolvidas nesses trabalhos que você participa. Então, eu só queria assim, falar que eu acho que é muito interessante, se você não participa assim, de um projeto de extensão ou de algo relacionado a ensino, pesquisa e extensão dentro da universidade, independente do nível que você esteja, graduação ou pós-graduação, é interessante buscar esses trabalhos, porque eles te abrem oportunidades, te abrem a mente para conhecer outras pessoas, para desenvolver habilidades que perpassam, né, que passam do teórico. E voltando, então, à ideia do direito na escola, essa questão que eu vejo que realmente surgem muitas dúvidas, assim, das crianças, dos adolescentes, de entender como que funciona essas relações sociais, porque eles têm muitos problemas, assim, principalmente quando a gente vai é possível comparar, assim, quando você vai numa escola que é particular ou numa escola que é pública, as crianças que são de uma escola particular, elas têm um universo completamente diferente. Então, o nível de debates é muito maior. Quando você fala de direitos humanos, por exemplo, para elas vão ter uma noção diferente do que seja direito humano para uma criança que está numa escola pública que não tem acesso nem à água, não tem acesso, às vezes, a uma família, porque os pais são divorciados, têm problemas dentro de casa, a mãe apanha do pai, tem muitas questões inseridas ali que são conflitos que a gente enxerga na prática quando faz um trabalho como esse. Crianças que, às vezes, têm contato muito cedo, desde cedo, com as drogas, por exemplo. Então, você trabalhar esse tipo de questões faz elas até mesmo tomar consciência. Poxa, será que realmente usar droga é algo correto? É algo que vai trazer benefícios para mim ou vai só trazer mais prejuízos do que benefícios? Trazer essa série de questionamentos faz a criança, o adolescente, raciocinar sobre o que é o certo, o que é errado, faz ele raciocinar qual é o papel dele naquele meio que ele está inserido, que ele está vivendo. Então, ele começa a se sentir inserido no momento em que ele conhece a Constituição, que é a norma primordial, né, a maior norma do Brasil. Então, quando ele conhece a Constituição Federal, ele começa a perceber, poxa, eu tenho direitos, eu tenho deveres. Então, o que eu estou fazendo aqui, né? Qual é o meu papel nessa sociedade? Como é que eu devo tratar os meus colegas da escola, dentro da sala de aula? Aí depois você passa para como que eu devo tratar a minha professora, o diretor, como é que eu devo tratar os meus pais, os meus vizinhos, a minha comunidade. Isso vai sendo trabalhado não só até chegar no meio, assim, tipo, no meio ambiente, o direito ao meio ambiente, que é
um direito fundamental e constitucional. Então, quando você trabalha essa ideia de direito ambiental com as crianças, você explica que existe um direito todos os seres humanos têm um direito de viver num ambiente ecologicamente equilibrado e saudável. Então, quando você explica isso, você tem que também entender que há o dever, da mesma forma que há o direito, existe o dever. Então, eles começam a perceber que para você ter direitos, você também tem um dever, uma contraprestação, assim, digamos. Então, para você ter um meio ambiente equilibrado, você precisa ter o dever de reciclar, você tem o dever de cuidar, de economizar água. Então, tem várias questões. Qual é o seu papel para proteger o meio ambiente? Então, qual é o seu papel com toda essa questão dos políticos, essa questão de eleições? Qual é o seu papel enquanto cidadão? Será que você está realmente dando valor ao seu voto? Você entende como que funciona as eleições? Essa questão dos direitos do consumidor, você entende? Será que você sabe como exigir? Qual é o órgão que você deve exigir? Como chegar até o Estado para cobrar aquele direito? Então, quando a gente começa a entender o caminho, fica mais fácil. Quando a gente começa a entender o passo a passo de como exigir a prestação, exigir a concretização de um direito que você sabe que é seu, que você sabe que você tem, você fica muito mais fácil, você vai já direcionado, você não fica naquela ideia assim, tipo, olha, eu não sei para onde ir, eu vou para cá, vou exigir de qual órgão, então nunca funciona. Então, você começa a entender que existem meios para concretizar aquele direito que é seu. E eu acho que o primeiro passo é você saber que tem aquele direito, né? E uma questão também, assim, que eu acho muito interessante de trazer é que a própria lei de introdução às normas do direito brasileiro, a LINDB, no artigo 3º, ela diz que ninguém pode se excusar de cumprir a norma sob a alegação de que não a conhece. Então, como que existe uma norma brasileira dizendo que a pessoa ela não pode se excusar da prestação do seu dever, né, de cumprir a norma, se ela não conhece quais são as normas, se ela não conhece qual é o ordenamento jurídico brasileiro? Como é que ela vai cumprir algo que ela não sabe que existe? Então, começa a se questionar a partir daí. É um pouco até contraditório, porque você tem que cumprir as normas, mas o ordenamento jurídico é enorme, é vasto, sempre está sofrendo modificações. Então, começa a haver aquela separação, né? Cada vez maior da norma, do direito à sociedade. Então, acho que é importante haver essa junção. É importante que os próprios juristas, as próprias pessoas que estão no ambiente do direito, levar para a sociedade o ensino, né? Os ensinamentos, as noções do que seja o direito e de como que ele funciona. Aline, entrando aí no tema, né, de trabalhar com a sociedade, né, me surgiu mais uma dúvida. Só que antes, eu achei muito interessante que você parou um pouco para falar sobre a importância do graduando, né, o estudante de direito, ele buscar projetos de extensão, né, de pesquisa dentro da universidade onde ele está cursando a graduação, porque isso de fato amplia, né, Aline? A gente está vendo, olha, para quem está acompanhando, a Aline ainda é graduanda. Você está em que período, Aline? Ah, não, você já é bacharel. Eu terminei no final do ano passado. Você terminou no final do ano passado. Isso. E já é advogada, que falou comigo que já fez a prova da OAB agora. Mas o que eu estava querendo dizer, na verdade, é que a Aline, enquanto graduanda,
né? Eu falei com ela que eu não tive essa oportunidade, eu achei o máximo. Ela, enquanto graduanda, ela buscou projetos como esse, né? E faz uma grande diferença, né, Aline? Porque você fala um pouquinho assim, quem trabalha nesse projeto com você não são só alunos. Tem um professor, de repente, que vai direcionar esse trabalho, é, outros alunos de outras áreas, não sei, quem mais participa desse projeto com vocês? E aí eu já entro numa outra pergunta para você, que me surgiu de curiosidade mesmo, é que você leva isso para a sociedade, não é? Vocês estudam, vocês mapeiam aí, programam como que vai ser isso na prática e levam isso para a sociedade. Como que vocês levam? Como que é de fato o trabalho primeiro ali dentro da universidade, né? Quem são essas pessoas do seu lado que trabalham com você? E posteriormente, como que vocês levam para a sociedade essas ideias, esse projeto? Bom, sobre essa questão, então, do estudante, assim, realmente eu acho que foi algo muito importante para mim. E para qualquer pessoa, eu acho interessante participar desses projetos de extensão dentro da própria universidade, porque, como eu havia falado, abre a mente e te oportuniza a desenvolver habilidades de trabalhar em equipe, de conteúdos que fogem, que saem apenas da teoria, é de realmente trabalhar a prática. E dentro desse projeto de extensão específico, tinha um professor orientador que ele dava o suporte, a gente fazia reuniões mensais e sempre havia aquele estudo dentro da própria universidade para trazer a teoria à prática. Então, a gente tinha primeiros estudos dentro da universidade, de conversar, as reuniões de leituras, tinha todo o trabalho teórico para que depois a gente pudesse elaborar slides, atividades assim de contação de história para as crianças que eram mais novas. Então, tinha todo um trabalho, como que a gente pode falar? Para fazer realmente o plano de aula. Então, tinha um trabalho teórico antes, e na prática a gente tentava fazer da melhor forma, assim, mais didática possível, tentando tirar realmente aquele tecnicismo que eu já havia falado, que é o que distancia muitas vezes, né, da própria sociedade, entender uma norma, entender uma sentença, por exemplo, que tem todos aqueles termos desprovido, improvido, provido, que a pessoa não sabe nem para onde que vai. Então, e crianças, adolescentes que têm um linguajar mais informal, a gente precisava realmente trabalhar de uma forma mais atrativa, mostrando, às vezes, ilustrações, mostrando, através de ética e cidadania, que eu ficava responsável de trabalhar ética e cidadania. A gente trabalhava questões de ética e cidadania, direito constitucional, direito eleitoral, direito ambiental e Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, são conteúdos que a gente tentava levar da melhor forma possível, através de contação de histórias, explicando com perguntas, com questionamentos, e depois dava a oportunidade das crianças, dos adolescentes também falarem, ter o debate. Então, era de uma forma mais didática possível, com os conhecimentos teóricos que a gente já havia tido antes. E tinham outros estudantes, uma advogada também que acompanhava o trabalho. Estudantes participaram, alguns de jornalismo, na parte de orientação do suporte para fazer o trabalho, a divulgação das atividades. E a gente também tinha em aliado atividades assim como palestras, que a gente convidava advogados,
promotores, defensores públicos, para fazer essa reciclagem de conhecimentos dentro da própria universidade, com os próprios membros, e abria também para os outros estudantes da universidade. Então, era um trabalho que a gente realizava tanto para a sociedade, para as escolas, né, que a gente ia até as escolas, como também dentro da própria universidade, que a gente fazia essas palestras, esses minicursos com os advogados, com os profissionais que já atuam no direito. E uma questão que eu acho interessante assim, trazer, porque na hora da gente selecionar as escolas, como que a gente ia até as escolas, é que às vezes tinha essa dificuldade, porque muitas escolas ainda não estão abertas assim, para tais conhecimentos. Muitas escolas, a gente entende, está com aquela visão de Enem, muitas vezes no ensino médio, que está com aquela ideia de que tem muitas matérias já, os estudantes têm muitos assuntos. Então, eu acho que havia essa dificuldade, às vezes, da própria direção, da própria escola, entender a importância. Por isso que é tão importante trazer para o debate essa discussão, porque eu entendo que a gente conversando, a gente dialogando, tem essa consciência, essa tomada de consciência para o debate. Então, começa a entender a refletir o quão importante é esse trabalho e o quão importante é trazer para a escola. É o que o Paulo Freire, ele fala que é a dialogicidade da educação, em que há a união entre a teoria e a prática, e que essa união entre a teoria e a prática, ela inicia desde a escolha dos conteúdos. Então, para que haja essa educação que realmente liberta, essa educação em que cria um indivíduo mais ativo na sociedade, que conhece os seus direitos e deveres, precisa haver essa escolha anteriormente do que vai ser levado por os alunos dentro da sala de aula. É o que o Paulo Freire, então, ele chama de dialogicidade da educação, que vai ser essa escolha, começa na escolha do conteúdo. Será que realmente esses conteúdos, eles vão trazer o aluno para entender a realidade que ele está inserido? Ou vai ser... Então, não é só o como vai ser ensinado, mas é o que vai ser ensinado também. O como é muito importante, mas o que é o complemento. Então, é preciso ter essa discussão realmente, essa união. Eu acho que é uma união entre o direito e a educação que está sendo realizada. E agora, saindo da faculdade, eu já ingressei em um outro projeto que tem essa mesma intenção, que tem esse mesmo objetivo, que é o direito na escola. Esse também aceita estudantes, graduandos, mas a maioria dos participantes são advogados ou bacharéis em direito, pessoas que já estão atuando na área jurídica. Então, esse trabalho é mais recente, eu ingressei no começo desse ano, então ainda estou conhecendo mais ou menos a dinâmica do grupo, e eu vejo que é um trabalho que tem essa intenção realmente de dialogar com as escolas, com os professores, e não é um trabalho assim, que vem para impor, não é um trabalho que vem para dizer temos que ter direito nas escolas, mas sim para trazer a consciência de que é importante, porque é o que o Miguel Reale ele fala, que a norma ela vai ser a consequência do fato e do valor. Então, primeiro é preciso a gente trazer o valor, né, da importância desse direito nas escolas, trazer para o debate para que se tenha isso como valor, para que, consequentemente, se for necessário, haja a normatização, haja a elaboração de leis que realmente instituam essa disciplina. Então, como de fato já existe. Agora, em 2020, recentemente foi sancionado pelo prefeito de Belo Horizonte, Minas Gerais,
uma lei municipal que realmente institui no contraturno das escolas municipais públicas que tem que haver a implementação da disciplina de empreendedorismo e noções de direito e ética e cidadania nas escolas, desde o ensino fundamental 2 até o ensino médio. Então, é um movimento que está crescendo, é um movimento que está recentemente sendo desenvolvido, mas que já está colhendo frutos, que já está havendo significativas concretizações. Assim, na prática, a gente já está enxergando a consequência realmente desse trabalho. Muito bom, Aline, muito bom. Você conseguiu passar aí para a gente visualizar mesmo na prática como que funciona, né? Como que esses projetos podem, de alguma forma, chegar na sociedade. Duas perguntas, talvez, para finalizar, se não tiver nenhuma pergunta dos nossos participantes aí que estão acompanhando. Muito boa noite, obrigada a todos que estão aqui acompanhando a gente. Essa palestra é muito interessante, né? Uma palestra que mostra para a gente uma coisa que era para ser pensado quase todo dia, da importância de trazer o direito para a primeira infância, para o ensino fundamental, para as crianças e adolescentes que estão ali aprendendo, descobrindo a vida, né? E junto disso tudo, saber alcançar, né? Da maneira deles, né? A gente conseguir alcançar apresentando para eles os direitos deles, até os deveres mesmo, né? Então, muito legal essa ideia, esses projetos, saber que esse tipo de projeto existe, né? Saber que dentro de universidades isso pode acontecer, alunos poderem trabalhar e passar para a sociedade, né, de perto, vivenciar isso bem de perto. Muito legal, Aline, experiência muito interessante, eu fiquei muito feliz de saber que isso funciona, né? E aí, falando dessa questão de funcionar perto da sociedade, projetos como esse, eu queria saber se você teria algum exemplo, assim, como aquilo que você falou, né? Quando você você trabalha com a teoria, nos encontros e tal, mas quando você leva para a sociedade, você se depara com escolas particulares, né? Mas também com escolas públicas. Então, a maneira até de como você vai conduzir esse tipo de informação muda, né? E aí eu fiquei curiosa, não sei se aconteceu, pode ser que não tenha acontecido, se de alguma maneira teve um retorno de algum participante desses projetos, né, das crianças ou adolescentes, se teve algum retorno para você de que algo assim aconteceu que influenciou, sabe? Alguma situação peculiar que chegou até você, olha, em razão daqueles encontros, em razão daquela apresentação que vocês fizeram, que você fez, aconteceu essa situação, ou de um aluno vir com uma curiosidade, ter sentido, de repente, confiança nesse projeto, né? E vir até você com algum tipo de dúvida do dia a dia dele, que vocês puderam, de alguma forma, evoluir para o bem, né? Levar aí para ele algum resultado significativo. Vou fazer essa primeira pergunta e depois eu faço a outra para não te encher de perguntas. Pois é isso que eu, de uma certa forma, eu senti um pouco de falta, que eu acho que é importante a gente fazer um acompanhamento, um objetivo para mim, assim. Agora, você falando, veio isso assim na minha mente, de querer dar continuidade numa escola, não ir só uma vez e não dar continuidade no trabalho. Eu acho muito importante ter essa continuidade, assim, tipo, que uma escola padrinhar o trabalho, o projeto, assim, digamos.
e ter várias e várias palestras para que a gente tenha exatamente esse retorno que você falou. Mas é possível a gente observar, eu via muito assim, nas palestras de ética e cidadania, que eles tinham muitas essas perguntas, assim, mas o que é ser, o que é ética, o que é moral? Eles perguntavam muito sobre questão das escolas mesmo, dentro da própria escola, o que será que a gente trazia também essa visão dos estatutos de ética e cidadania dentro das profissões? Então, eles perguntavam, eles tinham, assim, tipo, nas escolas públicas, principalmente, eles não se sentiam capazes de realizar certas profissões, de alcançar certas profissões. Então, a gente trabalhava não só o conteúdo em si, a gente de ética e cidadania, mas a gente via que surgiam questionamentos, angústias dentro deles, relacionados até mesmo dentro de será que eu sou capaz de alcançar esses meus objetivos? Porque às vezes eles se sentem tão longe do que é o direito, do que é o ser humano, que eles não se sentem muitas vezes nem capazes de alcançar certos objetivos da vida prática, da vida do nosso dia a dia. E até um colega, eu lembro assim, de uma situação que um colega que era de dentro daquela escola, ele foi e regressou como um participante do projeto de extensão, mostrando que ele conseguiu, estava se formando, estava conseguindo fazer parte daquele projeto, daquele trabalho. Então, isso incentivou muito as crianças. Depois eles conversaram sobre esse assunto, essa motivação que eles sentiram realmente de realmente fazer parte, assim, tipo, de enxergar que é possível, sim, eles ingressarem dentro de uma universidade, é possível, sim, eles transcenderem aquele meio em que eles estão. Então, é possível realizar bens, realizar atividades no futuro que são de objetivos da sociedade. Então, acho que esse foi um fato assim, bem interessante que eu me lembro, que foi bacana. E também eles se questionavam muito com essa questão dos direitos da criança e do adolescente, porque muitos vinham, às vezes eles ficavam meio tímidos, mas que tinham alguns questionamentos, assim, algumas experiências assim que eles vivenciavam que feriam o estatuto da criança e do adolescente, questões de apanhar, de violência doméstica, essas questões assim mais do âmbito da violência, da questão de ver a mãe apanhando ou eles mesmos sofrendo agressão. Então, já saiu algumas questões assim, tipo, da gente mostrar, olha, vocês têm um professor aqui, tem a coordenação, de vocês entenderem que vocês têm esses direitos, mas tudo de uma forma trabalhada assim, para não haver também aquele susto, né? Aquele pânico com relação ao tema. É de uma forma realmente orientada, de uma forma em que a gente não vai trabalhar o psicológico. Então, são questões que têm que ser trabalhadas com apoio de psicólogos, com trabalho assim, de uma interdisciplinariedade mesmo. Por isso que é tão importante haver esse diálogo com os próprios coordenadores, com os professores. E vinham questões assim de meninas que se sentiam violentadas, que já tinham sofrido algumas questões dentro de casa. Então, eles se sentiam confiantes para falar com o professor, com a direção, e que muitas vezes, se não tivesse tocado no assunto, eles não teriam tido a coragem de ir lá e conversar sobre aquilo para tomar as medidas cabíveis, né? Então, acho que foram questões, assim, nesse sentido, que me lembram bastante e foram mais essas questões realmente de violência, de ética, de cidadania, de eles saberem que é possível eles saírem daquela situação. E o contraste, né, realmente, que nem você falou, o contraste com as escolas particulares, em que as crianças já têm, em tese, né, em regra, na maioria das vezes, têm esses direitos mais básicos no seu dia a dia, assim, mais visíveis, né? O acesso à moradia, acesso a uma família, acesso
a educação de uma forma mais ampla. Então, é um contraste realmente que a gente enxerga. Verdade. Uma experiência bem legal sua, Aline, bem legal mesmo. Ó, tô vendo aqui, tô acompanhando pelo chat as pessoas participando, gostando. Eu quero ler aqui, ó. Acredito que o nome dela seja Andréia, pelo título aqui. Amando esse bate-papo, sempre busquei caminhos para positivar o aprendizado, mas não encontrei apoio na minha instituição, né? Então tem isso também, né? Ter a abertura da instituição. Pois é, eu acredito que para essa pessoa, para a Andréia, né? Você falou. Para a Andréia, eu acho interessante ela começar, então, a conversar com os próprios professores, com os alunos, com os amigos que ela tem dentro da sala de aula, para conversar muitas vezes, porque os assuntos vão surgindo e, naturalmente, se houver esse alinhamento de ideias, de vontades, eu tenho certeza que os professores eles vão abrindo caminhos e consequentemente, se trouxer algo viável, um projeto realmente viável, assim, na prática, com toda a estrutura formal, com um dos estudantes se mostrando o que vai direcionar, o que vai dirigir, vai coordenar, com algo escrito, né, com uma proposta bacana, eu acredito que vão ter mais possibilidades da instituição abrir as portas, porque o projeto de extensão é algo que é de interesse da própria faculdade, que a própria faculdade ela vai ter o interesse de ter aquele renome, de ter aquele projeto, né, de dizer, olha, a faculdade tal, a instituição de ensino tal, realiza tal projeto. Então, é de interesse da própria universidade difundir tais conhecimentos para os estudantes que fazem parte. Então, eu sugiro que ela realmente se junte de estudantes, de amigos que ela tem ao redor dela para conversar sobre isso. E comece com grupos simples, pequenos de estudo, e esses grupos de estudo vão evoluindo, vão se elaborando, conversando com o professor, que vai realmente dar certo. Eu acredito que tem que começar com essa união de pensamentos dentro da própria sala de aula. Isso aí. Acho que foi muito bom. Se a gente tivesse mais tempo, a gente faria mais perguntas, né, Aline? Porque é muito legal o assunto, é curioso, é algo que a gente pode sim implementar na nossa sociedade, né? Levar como a Andrea tem interesse e como você conseguiu aí participar na tua instituição, a gente pode apresentar isso nas instituições que estamos vinculados, alunos, então, ó, que estão acompanhando a gente, por que não? Por que não? Esse diálogo de hoje, né, ele vai ficar gravado aqui no canal do CADJUS, então, se você quiser ouvir de novo, entender, conhecer melhor esses projetos da Aline, em que ela pôde participar e hoje está aqui passando para a gente um pouquinho da experiência dela, né? Então, pode entrar no site, daqui a pouco já vai ficar disponível o diálogo nosso aqui gravado, e é curioso, pesquise, né? Tente ir além, porque você pode aí acabar montando, né, na tua própria instituição, você pode apresentar esse projeto e seguir adiante, daqui a um tempo, quem sabe, encontrar a Aline por aí, né, Aline, para trocar algumas ideias. Eu queria, para finalizar, quem ainda não ouviu a minha dica, né, dizer para vocês, quem está aqui acompanhando a gente, que tem um congresso que vai acontecer agora, entre 3 e 5 de março, e se você tem artigo, se você tem resumo, está pensando em escrever ainda e não começou,
dá tempo. Por quê? Porque o Congresso Interdisciplinar de Direitos Humanos e Educação, a edição de 2021, vai acontecer do dia 3 a dia 5 de março, e o prazo para submissão de artigos e resumo foi prorrogado para o próximo sábado, dia 13 de fevereiro. Lembrando que esse congresso ele é 100% via internet. E ainda, uma vez que seu artigo, seu resumo seja aprovado, ele vai participar lá, ele vai estar dentro da publicação em livro impresso e digital. Coloquei já aqui o link, vou colocar novamente no chat, se você quiser saber mais detalhes, né? Pode clicar aqui no link, acabei de publicar, pode clicar e buscar mais informações ali no link, tá? O Aline, muito obrigada pela disponibilidade, obrigada por passar para a gente sua experiência, foi muito interessante mesmo. Fiquei com vontade até de buscar aqui na minha cidade esse tipo de projeto, saber se existe, né? E aí eu quero deixar para você, perguntar se você tem perfil em redes sociais, se você gostaria de divulgar projetos que você gostaria de divulgar, está aberto aqui para você agora. Então, o meu Instagram é Aline Monteiro 48, para quem quiser acompanhar. E também tem o Instagram do projeto do Direito na Escola, que é o que eu atualmente faço parte. Inclusive, quem quiser participar, pode fazer parte, só que antes precisa realizar um curso de membros, e aí você já está dentro do projeto depois que você realiza esse curso de membros, mas é algo bem acessível. Então, se você tiver interesse de participar, inclusive para a Andréia, que falou, você não precisa necessariamente estar incluído dentro da sua instituição, ter esse tipo de projeto. Você pode fazer parte desse que já existe e que ele está aberto para pessoas do Brasil inteiro, porque ele tem essa missão, tem essa função de realmente difundir o direito por todo o Brasil, que é o Instagram deles, é @direito na escola. Então, se quiser realizar, participar, tiver interesse de participar, pode seguir eles, acompanhar a programação que eles sempre estão divulgando o material, estão divulgando assuntos relacionados ao tema, e também pode entrar em contato via direct, que eles rapidamente eles respondem sobre o assunto, sobre qualquer dúvida que tenha interesse de participar, de fazer parte do trabalho, e serão muito bem-vindos. Então, está aí o convite. Eu já vou começar a seguir você e o teu projeto. Aline, boa noite, obrigada. Só queria falar que esse projeto do Direito na Escola, ele é guiado, ele foi idealizado pelo professor Lucas, que é o professor Lucas Andrade, se eu não me engano, Lucas Andrade. Vocês também podem seguir ele lá no Instagram, que eu acho que é interessante assim, dar os créditos para a pessoa que está realmente direcionando, que está caminhando com esse trabalho, que é o idealizador dele. Isso aí, parabéns, Lucas, parabéns, Aline, por esse bate-papo, por levantar essa bandeira e seguir firme com esse projeto. Estou muito feliz com o que eu aprendi hoje com você aqui. Muito obrigada a todos que estão até agora participando com a gente, assistindo aqui o nosso diálogo. E aí, vamos finalizando, então, o diálogo de hoje. Uma pena, chegou o final. Já estou muito feliz com o resultado desse diálogo. Obrigada mais uma vez, Aline. Boa